Graça e paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, não deixou nenhum bom dia pra mim? Pode falar os três. Meu Deus! Pode ir lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, estreamos o primeiro episódio, aquele que não tinha ninguém assistindo, né? No fim das contas, você estava aí assistindo. Com toda certeza. Então, começamos com o episódio 00 É e hoje isso é o aí. episódio 01. Show de bola! E nós temos comentários, obrigada a todos que assistiram, que nos acompanharam, continuem nos acompanhando, que com certeza vai ser muito legal, né? Com certeza. Não sei se... Eu acho que ainda não deu tempo do povo ficar com raiva, né? Daqui a pouco toca em alguns pontos aí que o povo vai começar a ficar com verdade. raiva, mas ainda não chegou essa hora. Vamos ver hoje, né? Que vai tocar alguns louvores, vai falar de um louvor ou de outro, e aí vai entrar em um ponto também sobre a forma de cultuar. E aí, falando sobre a forma de cultuar, pode ser que você se enquadre e fique um pouco bravo. Mas se você ficar bravo, significa que você precisa se arrepender dos seus É pecados, isso aí. né? Do mesmo jeito que eu luto contra os meus e prosseguir aí com uma fé mais verdadeira e genuína. Ajustando, é isso aí. Bom, acho que é interessante a gente iniciar com uma pergunta. Antes de iniciarmos, na verdade, eu quero já te convidar. Compartilha esse podcast, não esquece de ativar as notificações e de colocar aí a sua curtida e de colocar um comentário também que nos acrescente ou que expresse aí o seu pensamento ou que você faça perguntas. E aí sim eu vou para o segundo momento aqui. Se inscrevam, né? Se inscrevam no canal também. Isso, é verdade. Se inscrevam no canal, por gentileza. Escutem a voz da razão. Né? Se inscrevam aí no canal, estamos felizes, porque começamos, não tinha nem 1.000 inscritos, já chegamos no 1.000. É isso. 1.000 e alguma coisinha, e eu quero que você nos ajude a prosseguir aí crescendo e levando esse podcast aí para várias pessoas. É isso aí. Aqui é o lugar onde a gente pode falar de tudo, porque na ETEC pode. Vamos lá. Pode fazer sua pergunta. Isso, na verdade, a pergunta da Dayana Soares. Lembra que ela deixou um comentário lá e eu disse para ela que nós a responderíamos aqui, porque assim você também fica sem dúvida a respeito do assunto. A Dayana perguntou o seguinte: se kavod está na Bíblia. E aí? Com certeza. Em que lugar da Bíblia? Shekinah não está na Bíblia. A palavra Shekinah não existe, né? E alguns consideravam Shekinah como presença ou glória, outros habitação. Aí nós já aprendemos, então, semana passada, que não existe. E aí a pergunta da Dayana Soares é se kavod tem. Kavod tem, e tem muitas vezes, porque a palavra que foi traduzida como glória para nós, que no nosso idioma, na sua Bíblia você encontra a palavra glória, por exemplo, Êxodo 24:16, Gênesis 45:13, 49:6, Êxodo 16:10, 24:16, 29:43, 33:18, 32:22, Êxodo 40:34 e o versículo 35, Levítico capítulo de número 9, versículo de número 23. Para ser sincero, meus irmãos, tem muitas Vai e uma muitas, lista aí, né? com certeza. Salmos, Isaías, Ezequiel, todas referências que levam essa palavra dentro do versículo. Então, Tem. A resposta tem sim, várias e várias vezes aparece a palavra kavod, né? A palavra glória. Então, respondendo a pergunta da Dayana, tem sim. Vamos lá. Só para ser assim um pouquinho mais preciso, na versão João Ferreira de Almeida, porque dependendo de versão para versão, aparece mais vezes ou menos vezes. Na versão João Ferreira de Almeida, essa palavra kavod, ela aparece 425 vezes no Antigo Testamento. Palavra para glória. pouquinhas vezes. Poucas vezes. Amém? Então vamos lá. Na semana passada, nós falamos que continuaríamos aí falando sobre os louvores, até porque no começo, eu não sei se você assistiu, se não assistiu, volta lá. No começo do podcast, nós falamos sobre duas músicas. Aí a Ju falou, pode morar aqui, eu falei Shekinah e ficamos na Shekinah. Então hoje vamos comentar aqui brevemente a música
Pode Morar Aqui. Vamos falar também de uma música do Diante do Trono. A música da Cassiane, antiga, que fala a mesma antiga coisa, também bem antiga. E é isso aí. E hoje também o nosso propósito é falar um pouquinho sobre o tipo de culto que nós vamos apresentar, ou que nós estamos apresentando a Deus. Amém? Então vamos lá, dona Juliana. Bom, quem já cantou Pode Morar Aqui, ou quem canta, ou quem sabe, de repente, você esteja ouvindo essa música nesse exato momento, né? Gente, a questão da câmera, né? Isso é muito importante. Ai, meu Deus, socorro! Tem 3 câmeras aqui. E aí, às vezes, a gente olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. E aí eu olho pra Ju e tem hora que eu olho pra cá. E quando eu olho pra cá, e hoje meu sobrinho tá aqui conosco, e aí ele tá observando ali, eu só vejo os dedinhos dele assim, ó, tipo, olha pra essa agora. Aí quando eu olho pra cá, né, o Júlio já mudou a câmera. Pronto, aí eu tô perdido, mas amém. Bom, é pra cá, ó. Agora a gente tá olhando exatamente pra você. Porque no vídeo passado a gente tava meio desencontrado aqui, né? Toda hora eu olhava pra câmera que me foca e o Serginho olhava pra câmera que foca ele, ficava aquela coisa meio esquisita, né? Bem esquisita. E outra coisa, pra você que não nos conhece ainda, eu sou a Ju Salles. Eu sou o Sérgio Barros. E é isso aí. Muito bem-vindo a esse canal. Voltando pro nosso assunto... Pode Morar Aqui. É uma música, gente, que já foi tão cantada e ainda é no nosso tempo. E eu sempre, com essa música, algumas a gente percebe depois de um tempo, né? É um pouquinho mais difícil, mais sutil da gente perceber. Mas essa, desde o começo, eu tinha muita dificuldade com ela. Por quê? Porque se você for examinar verdadeiramente a letra e por favor, me diga você, se você sempre cantou tranquilamente, deixa aí nos comentários. Ou se você compartilha da nossa visão e sempre compartilhou, deixa também. Ou se você está se ligando agora, conversa aí com a gente também. O que essa letra começa falando? Existem as músicas que são verdadeiramente antibíblicas, né? Que vão em desencontro com a escritura, ou simplesmente falam asneira mesmo, declaradamente. Mas existem músicas, gente, e esse é um ponto da gente observar muito interessante, que ela não é antibíblica. No caso dessa, ela não é antibíblica. A gente encontra textos bíblicos fundamentando os 2 trechos principais que eu quero comentar, que nós vamos comentar com você. Só que são 2 trechos que não convergem entre si. Eles destoam um do outro. E como é que a gente encaixa tudo numa coisa só, como se fosse uma continuidade, contando uma história só? Entende? Quer falar alguma coisa a respeito? Não, pode falar. Bom, ela começa dizendo o seguinte: minhas lamparinas estão acesas. A tua tá? A minha tá, com certeza. Glória a Deus. E gente, tem azeite ainda. Com azeite? Com azeite. Oh, que bênção, não? Um reservatório, aleluia. Você vai emprestar pra alguém? Claro que não. Porque em Mateus 25, tanto quem empresta, quanto quem tá sem, quanto aquele que vende, ficam de fora, né? Porque a Bíblia diz que elas foram comprar e aí ficou de fora. Então, se ela foi em um lugar comprar, ficou de fora quem vende o azeite e ficou de fora quem foi comprar azeite porque não tinha. Então, os vendedores de unção aí, né, que gostam de aparecer dessa forma, vigia, porque não fica de fora só quem não tem azeite. Fica de fora também quem vende azeite. Então, vigia aí, porque não é nada nosso. Esse trecho dessa música tem tudo a ver conosco, cristãos. Porque, principalmente se nós considerarmos qual é o sentido do azeite. Qual é o sentido do azeite para nós? Ou um dos. Você já citou a unção como fator mesmo, Isso. né? Mas qual é o outro sentido, assim, que o azeite traz para nós? Santo. O azeite é o símbolo do Espírito. Símbolo. O azeite não é o Espírito, é um símbolo. É outra coisa muito importante. Tem uma música também pra gente mencionar. É o símbolo, né? Então, é um símbolo do Espírito Santo de Deus, que está sobre a vida de um cristão. Então, estar sem azeite é não ter relacionamento com aquele que é o nosso guia, né? É quem nos convence. Na verdade, assim, não tem como você ser um cristão e não ter, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós.
Isso é Sim. né? Não vou nem entrar sobre o fato do batismo ou não, que isso é uma outra discussão teológica, né? Mas a Bíblia diz que a partir do momento que você ouve o Evangelho, está lá em Efésios 1:13, quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho, aí você é selado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na vida desse crente, está na vida dessa pessoa. Então, não tem como alguém ser cristão e não ter o Espírito. Romanos, capítulo... Se eu não me engano, é o capítulo 8, mas Romanos, eu tenho certeza que está no livro de Romanos, ele diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Então, é impossível um salvo não ter o Espírito Santo. Então, esse é um ponto importante. Então, tá aí pra gente nós compreendermos como nós estamos encaixados nesse primeiro texto, nesse primeiro trecho da música. Minhas lamparinas estão acesas. Nós estamos aqui no relacionamento com o Espírito de Deus e usufruindo disso, né? Dessa maravilha que o Senhor nos proporcionou. Mas ela prossegue e ela começa a dizer: minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Que porta seria essa? Vale a pena a gente se perguntar. Eu acho que será que, né? Porque eu não conheço o autor, né? É o que dá a entender. Será que a ideia dessa música é baseada em Mateus, capítulo 25, falando sobre as virgens? Provável, é o trecho que nós encontramos, por isso eu disse, nós nos encaixamos. As lamparinas estão acesas, tá Certo. tudo bem. A Certo. porta, tem uma porta ali, né, que é mencionada, mas é a porta que Jesus entra e fecha. E quem não tem azeite fica do lado Isso de aí, fora. ficam para fora. Ok, não consegui ainda captar exatamente o raciocínio, mas tudo bem. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Deve ser o quê? A gente está te acompanhando nessa porta, entraremos juntos. Maravilha. Aí que vem a questão, que porta é essa que eu fico confusa? Porque ele vai continuar, ele vai cantar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aí já dá a entender que é Apocalipse 3, que está falando sobre uma igreja morna. Não é isso, de Laodiceia? Exatamente. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu entrarei e cearei. Então, Jesus está do lado de fora, né? Então, precisa abrir a porta para ele entrar. Então, se ele ainda não entrou, como é que tem azeite? Então, alguma coisa de errado não está certo, né? Então, Jesus está do lado de fora, mas tem azeite. É isso aí. Então, para mim, não tem muito sentido essa... A gente sai de uma vida de devoção a Deus, de uma vida de relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, para pode morar aqui, como se nós já não fôssemos a casa. Quando a gente traz, tem uma música do Fernandinho também, né? Que canta: eis que estou à porta e bato, se alguém... Como que é, Gerson? Se alguém ouvir minha voz, ouvir minha voz, eu entrarei e cearei. Eu entrar... Alguma coisa assim. Isso. Ok. Tem músicas que trazem esse sentido ainda de bater a porta e tal, que vale a pena, eu acredito, a gente cantar num contexto evangelístico, sabe? A gente está propagando essa mensagem para aquele que ainda não abriu, para aquele que Cristo ainda não habita nele, o Espírito não habita nele. Mas nós, que já somos habitados, fica um pouco confuso a gente cantar. Entende? Só por cantar. A gente cantar de forma assim: eu vou apresentar o meu culto a Deus agora e eu vou cantar essa música daqui. É algo que fica desconexo com a nossa realidade. E isso é aquilo que a gente vai no ponto de que compromete, gente, a razão do nosso culto. Compromete qual é a consciência que eu tenho naquele momento que eu estou cantando algo que não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu tempo presente, com a minha realidade, com a minha vida de fé. Exato. O que é legal, né, nessas conversas, eu acho que é pontuar o que a Ju, ou melhor, ressaltar o que a Ju pontuou na semana passada, que foi o quê? O nosso propósito não é
denegrir a imagem de alguém ou, né, colocar em xeque a vida da pessoa, até porque nem conhecemos essas pessoas. O nosso ponto está onde? No tipo de música que é cantada, certo? E nós ainda falamos sobre a questão do aquilo que é um erro teológico, aquilo que é uma heresia e aquilo que é um erro teológico. Então, e o tipo de música e o ambiente que nós estamos cantando essa música, que foi até o que eu falei, que existe música que a gente vai ouvir na nossa casa ou no nosso carro, e existe aquele louvor que nós vamos entoar num culto de domingo, trazendo a congregação para adoração, porque o propósito é exatamente esse. Então, o nosso ponto é, não queremos atacar a pessoa, mas trazer você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, trazer a razão. Então, existem erros bíblicos, por exemplo. Ao meu ver, sim. Na minha interpretação teológica, existe. Por exemplo, a música da Cassiane, antiga, e também a do Diante do Trono, que vai falar o quê? Da Cassiane diz, quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam, Jesus está vivo. A morte não pode segurar o meu rei. Quer que eu cante também? Pode cantar. Ele venceu! Socorro! Socorro, gente, não sai daqui não sai, não deixa o podcast. Então, vamos lá. Isso não vai mais acontecer, eu não vou mais permitir quando Tá eu vendo? pedir. É esse tipo de apoio que eu tenho na igreja, cara. E na igreja não basta ela, os outros irmãos também falam assim, ô pastor, não canta não, pastor, deixa isso pra lá. Mas tá bom. E aí, meus irmãos, moral da história. Tem uma também do Diante do Trono Antiga, que fala, quando Jesus estava na cruz, o inferno se alegrou. A vitória da cruz. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Mas não é essa parte, né? Claro. Aí ele vai falar que quando Jesus estava na cruz, o inferno se alegrou e depois o diabo achou que tinha vencido o Salvador. Mas aonde isso? Não tem sentido crer nisso, porque o propósito do diabo era exatamente impedir que Jesus chegasse à cruz. Quando Jesus está falando que ele vai para a cruz, porque foi para isso que o Pai o mandou, né? E a Bíblia torna isso muito claro, explícito. Aí Pedro diz, Senhor, tem dó de ti. Tem dó de ti por quê? Não vai para a cruz. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Nossa. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo, Satanás, para trás de mim. E qual que era o propósito do Satanás ali, através da boca do Pedro? Era falando, não vai para a cruz, porque o diabo sabia. Satanás, é você? Né? O diabo sabia exatamente o quê? É isso mesmo. Que o Salvador, o Cordeiro Santo, sem defeito, na cruz, era a salvação de toda a humanidade. Vou deixar a Ju comentar e eu quero achar um texto aqui que eu tinha separado que eu achei ele muito bacana. Quer falar alguma coisa aí? Não. Não, na verdade, cara, primeiro que desde Gênesis, né? Desde Gênesis, quando Deus vai dando ali as sentenças diante do erro que foi cometido, gente, já está dito. Olha, virá... Deus já está anunciando que virá o descendente, entende? Na mulher, que ferirá a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já está sendo dito que ele seria aniquilado, que ele seria esmagado por essa descendência. Então, não existe margem de dúvida. Olha, quando Jesus foi encontrar lá com o endemoniado, ai, o que vens... O que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Exato. Então, não existe margem para dúvida, para dizer, uau, o diabo achou, ou o inferno achou que tinha imperado ali. E não tem. É legal, né? Se torna legal você... Né? É emocionante. Você emociona, dramatiza. Né? Nossa, parece... Como se não fosse drama suficiente, né? Parece uma coisa meio de Hollywood. Então, né, o inferno inteiro celebrando, vencemos. Daqui a pouco chega Jesus, não, vocês se enganaram. Mas isso não tem fundamentação teológica, né? A Bíblia diz em João 10, 17, 18 assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la.
Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. João, né? Então, Jesus não foi vencido na cruz. Jesus, o diabo não achou que tinha vencido. O propósito do diabo era impedir que Jesus chegasse na cruz, porque Cristo na cruz era a redenção humana, era o cumprimento de todas as coisas, né? Todas as profecias, tudo que apontava para Jesus, desde aquela cobra Neustã, que foi levantada no deserto, a conversa de Jesus com Nicodemos aponta para isso, né? Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também. Então, você vê isso aí lá em João capítulo 3. Então, gente, isso são erros que nós cometemos. Agora, e aparece muitas vezes e nós cantamos, como falamos semana passada sobre, que eu falei quando eu era criança, eu até cantava aquilo, falando sobre somos porcos, né? Mas tu é palmeirense. Palmeirense verde, né? Não nada de roxo. Então, essa é a questão. Aí, pra gente partir para onde nós verdadeiramente desejamos conversar com vocês hoje, é o seguinte: que tipo de música que você canta e que tipo de culto você oferece para o Senhor? Deixa eu fazer um último comentário da Pode Morar Aqui. Pode, vai. Eu te deixei cantar, né? É. Só não vai ser ruim meu comentário. Quando você fala, eu vou comer. Igual tu cantando. Eu vou comer um amendoim aqui, mas vamos lá. Vai lá, vai com Fala força. bastante para dar tempo de eu terminar de mastigar. Tá bom, cuidado com o dente. Tá. Gente, outra parte dessa canção é a seguinte: tem fogo nos olhos, eu não... Não sei se tu já achou algum versículo que diz isso. É outro ponto interessante, a gente não se apega aos detalhes. E até de tanto a gente ouvir determinadas coisas, a gente internaliza aquilo. E mesmo quando a gente lê, não estou dizendo que você não lê a Bíblia, eu estou dizendo que às vezes a gente escuta tanto que mesmo quando a gente lê, a gente já lê com aquela formação mental. Então, mesmo que a gente veja uma preposição, algum indicativo ali, a gente ignora sem querer, passa direto e continua mergulhado na falta de compreensão real. Isso não quer dizer também que você leia, né? Porque, sinceramente, Verdade. O nível de leitura bíblica é baixíssimo no Brasil. E a prova disso é essa proliferação de falso profeta. Falso profeta só tem espaço para enganar a igreja porque a igreja não conhece o verdadeiro, né? Então, e qual é a marca do verdadeiro? O texto bíblico. O padrão de um homem e de uma mulher é a palavra de Deus. Falsos profetas que enganam, eles enganam porque não conhece a palavra. Por isso que tem tanta mentira, enganação no meio da igreja. Isso aí. Quando você... uma vez eu estava fazendo um curso de seitas e heresias e o pastor que estava dando o curso, ele falou assim: quando você entra para trabalhar na Casa da Moeda, a primeira coisa que você faz não é aprender sobre identificar uma nota falsa, mas é você conhecer muito bem a verdadeira. É demais. Porque isso, se você conhece muito bem a verdadeira, você não tem problema nenhum com a falsa. Você não tem porque a falsa se torna clara, né? Mais clara que a luz do dia. É verdade, é verdade. É tão interessante. E o que acontece? Quando fala que tem fogo, poxa, a gente vai encontrar texto bíblico dando... Poxa, Ju, mas não está falando a respeito de fogo nos olhos? Até fala. Mas não é que tem. A Bíblia relata o seguinte: era como... Seus olhos eram como chamas de fogo. Então, esse como muda tudo. Não é tem. No mesmo texto, por exemplo, Apocalipse 19:12, eu vou ler para você que vai estar assim, ó. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ou seja, o que é, e está dito. O que tem, e está dito. Agora, o que se assemelha também está dito, está declarado como semelhança e não como fato, entende? Então, como chamas de fogo? Não sabemos ao certo o que exatamente quer dizer. Não sabemos se tem a ver com físico mesmo, o que ele viu. Eu sei que fogo não é, porque não está dito que é fogo. Mas como? Não sei. Será que viu da cor semelhante? Será que o que eu
mais compreendo a respeito ou penso a respeito, será que não é tão implacável, o olhar de Jesus não é tão implacável quanto, por exemplo, o fogo, né? O fogo é essa coisa que consome. Então, imagina Jesus olhando para você e tendo esse poder tão magnífico nos olhos, de modo implacável, que nos, sabe, que a gente não tem defesa contra. A gente não tem defesa disso. Então, é tamanho poder. E é isso que o fogo representa. Então, será que não estava falando, de repente, a partir disso? Então, a gente precisa colocar ali os detalhes no lugar e nos apegar aos detalhes. E a gente precisa, pessoal, urgentemente mudar isso na nossa vida, sabe? A gente não acerta o tempo todo, não mesmo. A gente aprende, daqui a pouco a gente vê que a gente estava equivocado em alguma situação que a gente ainda não tinha aprendido e show de bola, a gente vai caminhando, avançando. O problema é quando a gente fecha os olhos para o avanço, é quando a gente não liga, a gente não deseja, a gente não quer conhecimento, a gente só quer mesmo o que está entregue ali, sabe? De mão beijada e mesmo deturpado. Não podemos, cara. Como igreja de Cristo, e principalmente num tempo tão difícil como esse, num tempo tão maluco, né? E de tantas vozes, a gente precisa se atentar às coisas, não podemos ser negligentes. É porque são coisas que às vezes parecem ser insignificantes, né? Então, às vezes a pessoa está ouvindo, está falando, nossa, mas também está caçando pelo em ovo. Mas a verdade, meus irmãos, é que na maioria das vezes, essas são pequenas coisas que vão entrando, né? E um pontinho errado gera outros problemas. Poderia dar aqui centenas, não uma ou outra, centenas de equívocos que foram falados com base na Bíblia, não na Bíblia. Então, por exemplo, maldito o homem que confia no homem. Pelo amor de Deus. Esse texto ele é usado muitas vezes para falar que um homem não pode confiar no outro. E a Bíblia não está dizendo isso. A ponto da Bíblia dizer que existem amigos mais chegados que irmãos. Mas você vê que as pessoas às vezes escutam e falam, mas a Bíblia já diz, maldito o homem que confia no homem. O que é isso? É você pegar trechos da Bíblia, tentar encaixar naquilo que você acha e não respeitar as 4 linhas da palavra de Deus, do cânon sagrado. Porque é a primeira regra ao se estudar a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Amém. Então, dentro disso, o que é bacana, irmãos? É muito legal nós prestarmos atenção o culto que agrada a Deus, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Né? Romanos 12, 1 vai falar sobre o tipo de culto que agrada a Deus. E que culto é esse? É o culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. É um culto onde eu sei o que eu faço e eu sei por que eu faço. Ó, eu vou dar um balde de água gelada agora em muita gente. Ah, não, é porque eu estava sentindo tanto poder que eu não me controlei. Aí a gente vê irmão correndo, tropeçando, caindo, batendo em outro, dando mãozada no face do outro. Qual o sentido? Zero. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é isso? O Espírito Santo não tira a nossa consciência. O propósito do culto que agrada a Deus é um culto com entendimento. Então, o Espírito Santo, ele não tira a sua consciência, ele não deixa você um robô. Não, claro que não. O propósito é exatamente esse, você saber quem você é e o que você está fazendo. Então, o primeiro ponto é esse, o culto que agrada a Deus é um culto intencional. É um culto com razão. É isso. Né? Então, é eu servir a Deus, é eu entregar a Deus o meu culto, entendendo e com intenção. Então, eu sei por que eu bato palma. Eu sei por que eu levanto as mãos. E isso é um ponto que eu falo na igreja. Eu sou pastor de igreja. Sou pastor de igreja há 10 anos. E na igreja já falei muitas vezes. Falei, irmãos, existem louvores e já passei muitas vezes por louvores que eu nunca tive coragem de cantar. Por quê? Porque no culto que eu estou prestando a Deus, eu entendo o que eu estou fazendo. Eu não acredito que seja uma perca de tempo ou um momento de emocionalismo, por exemplo. Irei contigo... Me ajuda aí, senão eu canto. Quer que eu cante? Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou
na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Aí eu falo, lindo demais. é lindo. Profundo. Mas é profundo. Tem que ser sincero, né? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Irmãos, muitas vezes eu não cantei esse louvor. Porque eu não tinha certeza se eu teria coragem de ir, independente da circunstância. Tem muito crente que canta isso, chora, se alegra, mas se chove não vai para a igreja. A frase que para mim impacta muito, eu acho que acolhe tudo que vem anteriormente, que parece ser tão difícil para nós, é quando continua e fala, na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito... A responsabilidade não, mas a força não é minha para que suporte aquilo que vier, né? Então, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui. Entende? Então, o que impacta e que acho que cobre toda essa nossa incapacidade é o que vem depois. Mas tem que ter essa consciência. Muito bom, mas é uma realidade. Então, isso é um exemplo, né? E tem vários outros também, outros louvores fortes, como esses, e muitos crentes cantam e se emocionam e choram, mas não pararam para prestar atenção no que estão falando, né? E tudo naquilo que vamos fazer a Deus, tudo tem que ser racional. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se eu como, se eu ando, se eu levanto, se eu bebo, eu faço com a intenção de louvar a Deus. É isso aí. Né? Paulo diz o quê? Vamos falar para todas as áreas, vamos falar de oferta. Apesar de muita gente ter medo de oferta, falar da oferta, mas vamos falar de oferta, né? 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer o quê? Cada um contribua segundo propôs no coração. Né? Então, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, se eu vou ofertar, eu sei o que eu vou ofertar porque eu decidi. Eu não sou levado pela emoção. Tem gente que dá casa, dá carro. Gente que arruma, divorcia. Quantos casos, não é um, é outro. Quantos casos, irmãos? Teve separação, divórcio, porque a mulher chegou na igreja emocionada e catou uma reserva de um marido que não era crente e deu tudo na igreja. Meu Deus do céu, e tudo isso por quê? Por um momento de emoção. Que alguém falou bem, te convenceu de alguma maneira para você barganhar com Deus lá e você emocionado foi lá e deu tudo, né? Pastor, mas se Deus mandou? Se Deus manda, não tem confusão. Se Deus manda, ele não vai acabar com uma família porque se ele mandou. Né? Então, quando nós falamos sobre amar a Deus acima de tudo, ou amar mais pai, mãe, filho, marido, esposa, e assim que vai, a Bíblia não está dizendo isso. Se Deus manda fazer algo, Deus não vai acabar com uma família, baseado em algo que não seja tão profundo quanto o Evangelho. Entende? Então, isso são pontos, gente. São pontos que nós gostaríamos de estar falando com vocês. Então, para eu passar a fala aqui para a Ju, para ela citar aqui o que ela acha a respeito, o culto que você presta a Deus, ele precisa ser um culto com entendimento. Você vai levantar a mão? Levante. Por que eu estou levantando? Você vai bater palma? Bata. Por que eu estou batendo? Você vai dar uma oferta? Vai. Por que você está dando? Sabe, o nosso culto não pode ser mecânico, automático. O nosso culto e o porquê precisa ser. Parece ser... mas é claro que a gente sabe por que a gente está levantando a mão. Parece ser também absurdo, né? A gente está tocando nesse assunto, mas é a intenção que a gente está falando, né? Exato. Você sabe por que você está levantando a mão, ok. Mas você está levantando intencionalmente ou é só aquela coisa automática? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, né? Como eu disse, pastoreando algumas vezes, eu já fui em alguns cultos, até mesmo de jovens, e cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu a princípio até me alegrei, né? Pelo emocionalismo que tinha. Não porque eu me alegrei por causa do emocionalismo, mas pelo que aparentava. Então, cheguei, os jovens
um ou outro lá, alguns, né? Choravam, gritavam. Gritar. Tô falando aumentar a voz, não, gritar. Chorava, jogou no chão, chorou. Mas tinha zero profundidade. Entendeu? Não tinha profundidade, não tinha constância. Então tinha aquele momento emocional, uma luz, uma meia luz, um fundo musical envolvente de fundo, que toca na emoção e faz com que as pessoas, né, acham que estão ali sentindo Deus e se envolvendo com Deus, quando na verdade muitas vezes foi para casa vazio, foi para casa alegre, mas vazio. E isso é para tudo. Cultos que, por exemplo, eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim para mim: nossa, o culto de ontem foi profundo. Meu Deus. Falei, sério? Sério? Nossa, você perdeu. O culto ontem foi poder. O culto ontem foi glória. O culto ontem, olha, o varão desceu na casa. Eu falei, meu pai, foi forte mesmo isso. E aí eu falei, o que foi pregado? Eu nem sei o que foi pregado, mas foi forte demais. O momento mais importante, que é ali a palavra de Deus sendo lida, explicada e aplicada. Não teve. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que Deus falou, mas foi forte demais. Porque nesse dia Deus não resolveu não falar nada. Deus só resolveu descer lá, chacoalhar você e voltar para o céu. Para mim não tem sentido isso. Culto precisa ter razão. É isso aí. Quando a gente fala de razão, intenção, e até falando da emoção, eu não acho que a gente tem que ser divorciado da emoção, porque a gente é ser humano. Alguma emoção a gente está sentindo a todo momento. Ou a gente está contente, ou a gente está mais ou menos, nós somos dotados das emoções e, naturalmente, isso manifesta em nós. Eu não acho que o culto tenha que ser divorciado da emoção e às vezes, a gente quer amadurecer a fé e glória a Deus por isso, gente. A gente precisa buscar mesmo ter uma fé madura. Mas a gente também acaba saindo de um extremo para o outro e confunde maturidade, né? E a gente acaba sendo, na verdade, tendo um comportamento imaturo na fé por não compreender que nós somos feitos de tudo isso aqui, né? E uma fé madura converge tudo isso em louvor a Deus. O que eu quero dizer com isso, com essa fala toda? Por vezes, eu percebo, como eu disse, estou na área da música. Nós, da equipe de louvor, a gente conversa muito, a gente procura entender o que a gente vai cantar, a gente conversa antes, ora ao Senhor, e aquela coisa toda, e ora e intercede pela igreja também, para a igreja adorar e não sei o quê. Daqui a pouco, de repente, tem situações que a gente vê que a gente fica tão chocado, tão chateado, que a gente percebe, às vezes, a igreja... Não a igreja de modo geral, mas outro apático. E eu já consegui observar, né? Às vezes você tá cantando, você abre o olho e se depara com alguém à sua frente, você conhece aquela pessoa de todos os dias ali, você sabe qual é o comportamento natural dela. E por vezes eu já vi pessoas, por exemplo, e eu também, tá, gente? Entendendo o outro, mas com base também em me entender, e eu sei que eu sou ser humano como o outro. A gente, às vezes, vê que a pessoa ela tem um jeito tão alegre de se expressar, tão, assim, enfim, expressivo, no momento de adoração. E, às vezes, você percebe, assim, automaticamente quando ela não tá bem, porque ela simplesmente não faz absolutamente nada do que é comum para ela fazer. Então, se no momento de louvor e adoração nós estamos cantando "Seja exaltado", olhando para o telão da igreja, sabe? E eu fico um pouco triste porque a fé madura, ela reconhece quem nós somos, nos coloca no nosso lugar e não deixa de reconhecer a Deus em nenhum momento. Entende? Eu sei que é difícil na prática, é difícil a gente tecer alguma expressão na prática quando as nossas emoções estão abaladas ou quando as coisas não estão muito bem, mas se Deus é digno da nossa adoração, nós precisamos trabalhar isso na gente. E isso, às vezes, é também entregar aquele momento diante do Senhor. Eu lembro que teve uma vez que a gente ministrando a canção "Quebra o Meu Vaso", sabe? Com base no contexto histórico
da passagem bíblica, aquilo tudo a gente precisa conscientizar o que significa aquilo, ter uma compreensão a respeito do que nós estamos cantando com base no que a Bíblia nos apresentou de situação, e nós precisamos entender o nosso lugar naquilo ali. E teve um dia que eu estava tão triste. E sabe aquele momento que geralmente eu escutei já muito isso de, eu não tô bem, eu posso não cantar hoje? Eu não tô legal, então eu acho que eu não vou conseguir entregar a adoração a Deus, sabe? E a gente quer, às vezes, sair porque a gente acha que não vai fazer o suficiente. Mas e se tudo que eu tenho para entregar é aquilo ali, sabe? Por que eu vou me abster? Eu estou me abstendo realmente porque eu não quero entregar a Deus menos do que Ele merece? Ou eu estou me abstendo porque vai ser mais confortável para mim não ter que entregar, não ter que expressar a adoração, sabe? E eu lembro quando eu cantei essa música num momento que eu estava muito triste, eu falei para Deus, Deus, eu estou muito triste, mas eu quero te entregar a minha adoração, sabe? E se é envolto dessa tristeza... Se a adoração é envolta dessa tristeza, eu não quero que a minha tristeza seja maior do que o que eu preciso render ao Senhor. Então, mesmo triste, eu quero entregar ao Senhor. Esse é o vaso que eu quebro aqui hoje. É o que eu tenho, sabe? Mas eu quero render absolutamente tudo aos seus pés. E não era com a intenção, porque às vezes é com essa intenção que a gente vai, e tudo bem. Mas a adoração não é com a intenção de troca. Não é assim, eu vou chorar aqui pro Senhor nesse momento agora no louvor, porque enquanto a gente canta, Deus opera. Não é sobre isso. A gente precisa resgatar essa entrega, apesar da nossa situação, apesar da nossa condição, entende? Então, Senhor, é isso que é o jeito que eu tô aqui, mas eu te entrego. Eu te entrego porque o Senhor é digno de absolutamente tudo. Então, não é essa situação que vai me separar da minha adoração ao Senhor, sabe? Do que o Senhor é digno de receber de mim. Então, a gente precisa trazer e entender que a intenção, ela está, sim, associada a tudo isso. É a gente entender o que a gente está cantando, é a gente entender, inclusive, a nossa condição naquele momento de adoração, de culto a Deus, e entregar. Converter aquela situação em algo intencional para o Senhor, entende? Esse é o culto racional. Isso é bacana dentro até mesmo não só do culto que a gente presta, mas da caminhada cristã que a gente leva. Porque dentro, ainda pegando um gancho do que você disse, muitos irmãos, infelizmente, são levados e medem a sua vida com Deus baseado no que sentem. Entende? Então... eu senti um arrepio, eu senti a presença de Deus. E quando eu digo isso, não é de uma forma pejorativa. Eu sou pentecostal. Eu tenho uma inclinação pentecostal. Eu não sou um pentecostal, mas eu me considero um pentecostal, né? Livre de rótulos. Sem rótulos. Vamos lá. E o que acontece? A gente, às vezes, por não sentir algo, entende? Então, poxa, eu vim na igreja, mas não senti nada dessa vez. Eu vim para a igreja, mas eu não senti a presença, não senti o arrepio, não chorei, não me emocionei. Então vai ver... Oxi! Ó. Alô? Pois eu atendo. Parabéns. Não, acontece. Acontece nas melhores famílias, não é, pô? Então vamos lá. E aí, muitas vezes... as pessoas, elas medem a vida com Deus ou aquilo que Deus tem para elas ou o momento delas baseado no que sentem. Quando, na verdade, a nossa vida com Deus não é movida pelo que a gente sente, é movida pelo que o texto diz. Se o texto diz que eu sou filho, se o texto diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se o texto diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se o texto diz que eu fui comprado, lavado com o sangue do Cordeiro, se o texto diz que eu sou geração eleita e sacerdócio real, se o texto diz que eu sou filho, se o texto diz que eu sou amigo, se o texto diz que eu estou assentado acima de principado e potestade nas regiões celestiais. E eu poderia pegar todas as promessas que Cristo entregou para a igreja, que são várias. Se eu estou apegado a isso, a palavra, e eu sei a vida que eu tenho, eu não senti nada, não mudou o que a Bíblia diz. Mas eu não senti, não mudou. Eu lembro que quando eu era mais garoto,
Eu devia ter os meus... Eu acho que eu devia ter uns meus 18, 19, 20. Não sei, nessa faixa de idade eu era garotão ainda. E eu chegou uma época que, rapaz, que eu ia pra igreja eu não sentia nada. Não sentia presença de Deus, não sentia arrepio, não sentia nada. Nada. E aí eu caí na besteira de um dia ir um pregador lá na igreja. E aí eu fui lá e falei, ô pastor, ora por mim. Ele falou, o que foi, jovem? Eu falei, eu não sinto a presença de Deus, né? Eu venho pra igreja, a resposta dele foi, varão, você tem que dar glória a Deus. Dá glória a Deus, velho. Dá glória a Deus no meio do culto que você vai ver. Eu falei, não, eu dei muito glória a Deus, mas eu não senti nada. Varão, se você não sentiu nada num culto desse, é porque a coisa tá feia pra você. Cara, eu, com o pouco conhecimento bíblico que eu tinha, aquilo me abalou demais. Me abalou na época. Eu falei, rapaz, já tô no inferno, né? Só não tô sentindo fogo queimar ainda. Mas acho que Deus já me abandonou, já tô no colo do Zé do Garfo. Agora, não é uma realidade isso. Existem fases que a gente sente e existem fases que a gente não sente. Existem fases que você busca Deus e você sente Deus. Você sente um ambiente diferente, você sente um poder, você sente algo. Mas existem momentos que você está buscando e não sente nada. E isso não muda quem Deus é. Porque Deus não se revela pelo que a gente sente. Deus se revela pela sua palavra. Deus se revela por quem Ele é e por aquilo que Ele já disse na sua palavra. É aí que nós temos a nossa convicção de fé. É isso aí. Então, meu irmão, eu concluo aqui dizendo o seguinte. Sirva a Deus pela palavra. Leia a Bíblia, ame a palavra de Deus, sabe? É o que a palavra diz. Hoje eu escuto muitos, mas não foi isso que eu aprendi com os meus pais. Tá, os meus pais na fé, que querem dizer. O que eu aprendi dos meus pais é muito importante, desde que tenha fundamentação bíblica. Se não tem fundamentação bíblica, não me interessa se eu aprendi com os meus pais ou não. Entende? Os dogmas, eles são os costumes, os usos e os costumes, eles são mutáveis. A doutrina bíblica é imutável. Então, meu irmão, se aquilo que eu aprendi era um costume e dá para mudar, eu mudo. Você não precisa rejeitar a pessoa, né? Não você a não pessoa precisa rejeitar as coisas nem boas. Nem o costume, exato. As coisas boas, inclusive, que você aprendeu. Mas precisa separar, exato. Maturidade. Por exemplo, nós poderíamos falar de alguns excessos, como se não tiver gravata, não pode fazer isso ou aquilo, né? Então, só que muitos desses que ensinaram isso, também ensinaram sobre a reverência diante da presença de Deus. Então, quer dizer, eu vou descartar tudo? Claro que não. Absolutamente. Eu sei que a gravata não vai mudar, porque se gravata mudasse alguma coisa, Brasília era o céu, né? E a gente sabe a situação de Brasília. Então, essa é um ponto, né? Não. É um ponto. Agora, falar sobre o costume, falar sobre a reverência, que foi nos ensinado o temor dentro da igreja, gente, não tem como você abrir mão disso. Porque é bem verdade que em outros ambientes mais church ou alguns outros ambientes, nós sabemos o relaxo que está com as coisas de Deus. Nós estamos tratando Deus como se Deus fosse o nosso funcionário ou o nosso garçom, que a gente vai lá e ele tem que nos servir aquilo que nós desejamos. Então a gente fala como quer, se veste como quer, anda como quer, e eu acho que isso precisa ser pautado, porque o nosso culto precisa ser intencional e com razão. Ou seja, a razão também envolve diante de quem eu estou, diante de quem eu estou, diante de qual santidade eu estou, quem é o Senhor, tá? Então, minha palavra para você, e eu encerro aqui, é dizendo, guarde o seu coração, alimente-se da palavra, amém. Ame a palavra, medite na palavra, sabe? E ame a Deus de todo o seu coração. Siga e sirva a Deus com razão, com consciência, sabe? Com intenção. Que aí você vai viver um tempo extraordinário na sua vida. Você vai desfrutar de uma espiritualidade mais madura e de uma espiritualidade mais firmada em Cristo. Não é o que você sente, é o que é baseado na palavra. É isso aí. Toda vez que você tiver dúvida sobre se vale a pena ou não, mas A, B, C não está fazendo, não está se esforçando para servir a Deus. Toda vez que você estiver em dúvida a respeito de algo assim,
se pergunte, tente enxergar Deus e não você. Tente enxergar o que ele é digno de receber e não as suas circunstâncias, sabe? Ou as suas motivações, as suas razões. Sempre se pergunte, Deus, o quanto Deus é digno disso daqui? Você vai fazer tudo o que for. Você vai se esforçar, porque ele sempre vai ser digno. Fechou? Amém? Então, meus irmãos, se você ainda não curtiu, entenda, tu está em pecado. Brincadeira. Mas se você ainda não curtiu, curta esse vídeo agora, compartilhe com mais 5 amigos, nos ajude, né, a chegar nos 2.000 inscritos. Comente aí o que você achou, até o que você não concordou, pode colocar, né? Pode, eu não vou ficar ofendido, não. Pode colocar o que você acha, põe aí o... Depende da forma que você coloca também, né? Eu não vou ligar também. Do jeito que você fala, pra mim... Se você... Porque se a pessoa é mal educada, fala mais sobre ela do que sobre mim, verdade. né? Então, pra mim não faz muita diferença. Tá bom, já apanhei. Fechou? Então vamos lá. Mas curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo. E eu quero dizer algo pra você. No próximo podcast, já ative o sininho pra você não perder. No próximo podcast, nós vamos trazer um doutor em psicologia. E nós vamos falar um pouquinho sobre, porque a área dele, ele é doutor em psicologia, está fazendo um pós-doutorado e a ênfase dele é no desenvolvimento infantil. E no próximo podcast, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no assunto de criança, alguns assuntos como o que está mais em alta, ansiedade, TDAH e alguns pontos assim. Muitas necessidades, né? A gente nunca viu tantas necessidades Só que também... rodeando as crianças como nesse momento, né? Com certeza. Só que também nós vamos pontuar de 2 maneiras. A maneira clínica e nós vamos mostrar também quando não é espiritual e os pais acreditam que são espiritual. É isso aí. Ou quando é espiritual e nós também levamos tudo para o natural. Então não perca, ative o sininho para que você não perca o próximo podcast. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. E eu tô mastigando amendoim aqui sem parar. Você tá olhando toda hora, né? Eu tô com medo de falando, acabar. falando. Gente, vocês são assim também? Enquanto tem amendoim, a gente... Eu não sei nem, eu tô aqui pensando, eu tô mastigando e pensando, será que tá saindo no som? Capaz. A crocância? Teve uma hora que eu até me afastei assim quando tava filmando. Porque senão... Se não tava, eu fiz agora de propósito. Então ela tá falando e tá aqui, parecendo um castor. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo episódio do nosso podcast, que vai ser o 03. No seu coração. Deus te abençoe, te guarde e fica com a gente, hein? Nos acompanhe, não sai não. Acabou, Júlio. Corta!